Tesouro da devoção. Sua Divina Graça Om Vishnupad Srila Bhakti-Nirmala Acharya Maharaj. 14 de junho de 2020, parte 5. Pergunta: como devemos pregar no Ocidente? Como abordar as pessoas aqui? Não fale tanto sobre regras e regulamentos. Não diga coisas muito complicadas. Tente dizer o que você sabe. Fale para eles sobre o canto do santo nome. Mostre por seu próprio exemplo. Seja honesto, seja humilde, respeite os outros, dê amor e carinho. Diga a eles qual é o nosso verdadeiro destino. Voltar para Deus, voltar para casa. Este aqui não é o nosso verdadeiro lar. Diga a eles assim: sua casa é Goloka Vrindavana. Viemos de lá e precisamos voltar para lá. Como você chegará lá? Somente cantando o santo nome e servindo os devotos de Deus. Associar-se com devotos, cantar o santo nome do Senhor, ouvir o Srimad Bhagavatam, residir em Mathura e adorar a deidade com fé. Seja misericordioso com as almas, cante o santo nome e sirva os Vaishnavas. Sanatana, além disso, não há outra religião. Você deve ser gentil com as almas divas, dê-lhes muito amor e carinho, e conte-lhes tudo gradualmente. Não hesite, conte a eles, diga adequadamente qual é a vida real deles. Esta não é a nossa vida. Podemos deixar esse corpo a qualquer momento. Além disso, nós e nosso corpo não somos os mesmos. Nós devemos explicar. Nós e nosso corpo não somos os mesmos. Esta é a principal coisa. Nós somos Atma, e Atma sempre quer servir o Paramatma. A Atma faz parte do Paramatma. Paramatma e Atma existem em todos os corpos deste mundo, e a qualquer momento podemos obter qualquer outro corpo em qualquer vida. Sempre mudamos nossos corpos. Assim como trocamos nossas roupas, também mudamos nossos corpos. Você pode falar sobre essas coisas passo a passo e, eventualmente, convencê-las. Elas farão algumas perguntas. Você pode ler o Srimad Bhagavad Gita e explicar alguns slokas. Então, essa parte da aula de Srila Acharya Maharaj foi perguntado para ele como que devemos pregar no Ocidente. Então, ele deixou claro de uma forma simples, sem no início começar a falar de regras e regulamentos para não espantar as pessoas, porque poucos gostam de seguir regras e regulamentos. Então temos começado a pregar da forma simples, gradativa e como estamos tentando fazer aqui nas lives do Templo de São Paulo e principalmente na terça-feira, que é um programa aberto para pessoas que nunca ouviram falar nada sobre a consciência de Krishna, pessoas que estão buscando Deus por outros motivos, não por devoção, estão buscando Deus para si próprio, para o seu bem-estar próprio, temporário. E então temos que pregar bem simples, de uma forma fácil, sem falar muitos nomes em sânscrito, em bengali, sem ficar recitando slokas, porque isso só afasta a pessoa. Alguns nomes que não temos como não falar, a pessoa já acha que é muito difícil. Imagina se você, para um iniciante, quem nunca escutou, começar a dar uma aula falando slokas. Esse é do Bhagavad Gita, e aí recita, depois recita outro, depois recita outro. Isso daí não funciona para as pessoas novas. As pessoas novas ficam confusas com tantos nomes. Temos que pregar o básico, como o Srila Acharya Maharaj falou. Que não somos o corpo, somos a alma. Que Deus está dentro do nosso coração, nos observando, Paramatma, nós somos a alma, a Atma. E pregar de uma forma simples, e os processos que temos que fazer, como foi dito aí,
cantar o santo nome, ler as escrituras. Quando eu falo Śrīmad Bhagavatam, é ler as escrituras, principalmente da nossa missão, morar em Mathura. Não conseguimos morar em Mathura, mas todo lugar que tem adoração à deidade, que tem serviço devocional, se torna um mundo transcendental. Não é uma casa normal. Srila Acharya Maharaj já falou isso. Srila Siddhar Maharaj fala isso no seu livro Som, Som, Som. Toda casa que tem adoração à deidade, enfim, que você ofereça algo para Deus ou para o seu guru, que você cante Mahamantra, que você leia a escritura, que você cante as canções. Toda casa que tem devoção, que tem o sadhana diário, é um lugar transcendental, não é uma casa normal. Claro que o templo é a embaixada do mundo transcendental. Srila Siddhar Maharaj fala, tudo que tem no templo é parafernália de Deus. Até o inseto que está lá faz parte do lila de Deus. Ele está servindo Deus daquela forma. Então, é isso que temos que pregar, de uma forma simples, tranquila. E Srila Acharya Maharaj vai falar mais para frente, dando carinho, dando afeto. É essa a forma correta de pregar para um novato, para quem não conhece. E mesmo para as pessoas mais antigas, os devotos. Outro dia uma devota me ligou e falou, poxa vida, é tão bom escutar uma aula simples, ela falou. É tão bom escutar uma aula simples, sem complicar muito, falar praticamente o que temos que fazer. Então todos gostam disso, de algo prático, simples. A prática, 1 grama de prática vale mais que 1 tonelada de teoria. Então, nosso caminho é de Bhakti Yoga, devoção a Deus, fazer a devoção. E a devoção através da prática. Como que é feita a devoção a Deus? Usar todos os nossos sentidos, tudo que temos para Deus. Usar os olhos. Srila Acharya Maharaj vai falar isso mais para frente, aí comentamos melhor. Mas usar tudo para Deus. Estamos usando a internet, o iPad, enfim, tudo para Deus. E a pessoa tem que compreender isso, você tem que falar isso, e gradativamente a pessoa vai fazer perguntas, porque é uma filosofia muito nova para o Ocidente, está no Ocidente somente há 55 anos, e isso eu estou falando do Ocidente e Estados Unidos. Ela veio para os Estados Unidos, essa filosofia, em 1965. Agora no Brasil veio bem depois, alguns anos depois. Então é tudo muito recente. As pessoas não compreendem, nem conhecem essa filosofia. Então elas vão perguntar, temos que responder da forma clara, para que elas entendam. Claro, responder a verdade, mas de uma forma clara, simples. É isso que Srila Acharya Maharaj está tentando nos passar, através dessa resposta que o devoto fez. Minha potência ilusória, sedutora e trimodal é praticamente intransponível. No entanto, aqueles que se abrigam em mim podem superar esse poderoso obstáculo. Śrīmad Bhagavad Gita. Então, a potência ilusória é muito grande, Maya. Srila Acharya Maharaj está falando sobre isso. E esse é praticamente impossível superar esse modo trimodal. O que é o trimodal? São os modos materiais. Quais são os modos materiais? Nós novamente vamos repetir isso. É o modo da bondade, Sattva Guna. O modo da paixão, Raja Guna. E o modo da ignorância, Tama Guna. Esses são os modos materiais. Nós estamos flutuando nesses modos materiais, mas durante o período da nossa vida, mais num ponto, mais no outro, durante o dia mesmo. Às vezes estamos em Sattva Guna, acordamos em Sattva Guna, depois, por algum motivo, vamos para Raja Guna ou para Tama Guna e volta em Sattva Guna. Isso daí durante o dia, durante o mês, durante o ano, durante nossa vida. Durante nossa vida estamos nesses 3 modos.
Mas, se fizermos o serviço a Deus, a rendição a Deus, sairemos desses modos materiais. É possível isso? Sim, é possível. Ir para o Nirguna. Guna quer dizer modo, Nirguna, sem modo. Nenhum modo, sem modo. Então, o plano Nirguna é uma coisa, agora o modo Nirguna, podemos estar, não estamos no plano Nirguna, mas podemos estar no modo Nirguna durante um período do dia, quando fazemos atividade espiritual, sob a orientação do Guru. Aí é Nirguna, sem modo material, porque o serviço devocional não é material. Quando oferecemos uma comida para Deus, água, qualquer coisa que Ele aceite, claro, está estipulado que Ele aceita. Quando cantamos o Santo Nome para Ele, porque cantamos o Santo Nome não para nós, cantamos para Ele. Quando cantamos as canções, não cantamos para nós, cantamos para Ele, tudo é para Ele. Tudo é por Ele e tudo é para Ele. Qualquer atividade devocional que fizermos para Ele, nesse momento não está no modo material. Está no modo Nirguna, sem modo. Mas ainda estamos nos modos materiais, claro, estamos no mundo material. Somente sairemos dos modos materiais com a rendição total a Deus. Sharanagati. A pessoa que está em Sharanagati, a consciência total de entrega, e a entrega não é, né, a entrega total com atitudes, a mente, o pensamento, as ações e as palavras, a entrega total a Deus. Essa pessoa não está mais nos modos materiais. Isso é muito difícil, mas é possível. Maya está sempre nos iludindo com os modos materiais. Praticamente o dia todo estamos fazendo algum tipo de modo material. E alguns ainda com a compreensão errada falam, não, temos que estar sempre no modo da bondade, em Sattva Guna. Não, nós temos que estar sempre no modo sem modo material. Devemos estar sem modo material. Quando comemos, temos que comer o alimento Sattva Guna. Não temos que comer o alimento que está no modo material. Temos que honrar prachada, comer prachada, comer o remanescente de Deus. O remanescente de Deus, a prachada, não tem modo material. Ele saiu do modo material, por isso que a prachada, se você guardá-la durante muito tempo, é sempre prachada. Misericórdia não envelhece. Prachada é misericórdia de Deus, do Guru. Nunca vai ficar velha a misericórdia. Uma vez eu escutei uma pessoa falando, comer prachada de um dia anterior, isso daí perde o prana. Veja só a concepção errada da pessoa. Quem está preocupado com prana, com energia? Nós não estamos preocupados com energia material, porque energia é matéria. Nós estamos preocupados, estamos querendo misericórdia, prachada. Mahaprabhu no livro que conta seus passatempos, Gaura Lila, o livro chama-se Shri Prema Vivarta, escrito por Jagadananda Pandit, tem um capítulo lá sobre Ekadashi, o capítulo inteiro falando de Ekadashi. E nesse capítulo é dito que na época Mahaprabhu fazia o jejum total, Nirjal Ekadashi, jejum total sem água. E aí ele deixou explícito, ele explicou em Puri que não havia problema em não comer aquele dia, honrar a prachada. Guarde a prachada para o dia seguinte, ele falou. Não é ofensa você não aceitar a prachada no Ekadashi, porque você está fazendo Nirjal Ekadashi. Então ele deixou claro, guarde para outro dia, honre a prachada no dia seguinte. Prachada não fica velha. Por quê? Porque não está no modo material. E se você preparar qualquer comida em Sattva Guna ou Raja Guna, se você aguardar mais de 3 horas, essa comida já se transformou no modo de Tama Guna, modo da ignorância.
Qualquer alimento que, por mais sátivico que ele seja, leite, cereais, legumes, por mais no modo da bondade que ele esteja, depois de 3 horas que você preparou, ele vai para o modo da ignorância. E a prachada não acontece isso porque a prachada não tem modo material. A prachada comida, ela vai como boga, como desfrute para Deus e volta como misericórdia, como prachada. Então temos que nos livrar gradativamente desses modos materiais. É difícil, mas temos que ter pelo menos a concepção que o ideal não é fazer nenhum modo material. O ideal é fazermos toda a nossa atividade sem modo material. E quando é feito servindo Deus da forma correta, através da instrução de um guru, não tem nenhuma forma material sobre aquele ato que você está fazendo. E como não tem nenhuma forma material, não será produzido karma. Porque toda ação que não é para Deus se produz karma. E quando a ação é feita para Deus, sob a orientação do guru, claro, um guru autêntico, fidedigno, quando é feita sob a orientação do guru qualquer ação para Deus, não importa qual, o guru vai lhe orientar somente o que Deus quer. Aí você produz mérito espiritual. Você ganha sukriti, não karma. Qualquer coisa que você faça, em qualquer modo, mesmo modo da bondade, qualquer coisa que é feita no modo da bondade, da ignorância, da paixão, mesmo do modo da bondade, vai produzir karma. Porque tudo que não é para Deus produz karma. E o karma vai nos manter no mundo material. Com a produção de karma, vamos voltar e voltar e voltar para o mundo material para cumprir esse karma. Bom e ruim. Porque o karma bom também vai te trazer para o mundo material. Se você, durante toda a sua vida, você só fez ações boas o tempo todo, mesmo assim você voltará para o mundo material para cumprir esse karma bom. Aí você será uma pessoa que não terá praticamente nenhum problema material. O único problema material que você terá é na hora que você abandonar o corpo, porque o corpo, mesmo com karma bom, um dia o corpo a alma vai sair do corpo e o corpo vai apodrecer. O corpo vai morrer. Mas se você somente fez coisas boas, é praticamente impossível isso. Mas se você só fez coisas boas a vida inteira, desde o momento que você nasceu até o momento que você abandonou o corpo, você virá cumprir o karma muito bom. Mas como diz Srila Govinda Maharaj no seu livro, Demolindo os Pilares do Ego, isso é impossível. A pessoa que não está servindo Deus, ela vai produzir karma. Porque a hora que ela comer, ela está produzindo karma. E Srila Govinda Maharaj dá o exemplo de uma maçã. Ele ainda usa esse exemplo, a maçã. Quando você apanha a maçã da macieira, que é a árvore, claro, de maçã, você não causou a morte da árvore, mas a hora que você está comendo, existem milhares, bilhões de micro-organismos dentro da maçã. E quando você comê-la, você irá matá-los. Isso daí produzirá um karma. Então, por isso que Gurudeva fala no seu livro, não existe como não desfrutar, como não fazer mal para ninguém no mundo material. O mundo material é o mundo da lei do mais forte. O mais forte domina o mais fraco. Não mais forte fisicamente, mas o mais forte no contexto geral. O mundo material é o mundo da exploração. E a exploração produz karma ruim. Então, Srila Govinda Maharaj deixa claro no livro dele. Vamos continuar então com a leitura. Você será capaz de obter conhecimento satisfazendo o Mestre Divino com submissão, perguntas relevantes
e serviço sincero. As almas iluminadas que são apreendidas no conhecimento das Escrituras e dotadas da realização direta da verdade absoluta suprema, transmitirão o conhecimento divino a você. Srimad Bhagavad Gita. Você pode explicar alguns slokas como esses, e elas podem entender facilmente. Elas deveriam ler nossos livros. Distribua alguns de nossos livros pequenos, como Conforto do Lar e Em Busca da Fonte Original. Fonte Original é um livro de Gurudev. É muito pequeno, mas nele há coisas muito boas. Você pode distribuir este livro. É um livro muito bom. Você pode dar esse livro a essas pessoas e elas poderão facilmente entender. Na verdade, todo mundo vai abandonar o corpo. Qual é o problema? Todo mundo vai morrer um dia, mas você tem esse corpo humano. Então, qual é o seu dever? Elas devem entender isso. Qual é o seu dever? Diga para as pessoas que elas não usam esse corpo humano de maneira correta. Não devemos viver como gatos e cães. Qual é a diferença entre um corpo humano e o corpo de um gato ou de um cachorro? Gatos e cães dormem, comem e se divertem. E fazemos o mesmo com esse corpo humano. Mas esse não é o nosso dever. Temos tantos órgãos dos sentidos, olhos, boca, ouvidos. O que faremos com eles? Vamos apenas comer e ouvir coisas sem sentido? Não. Vamos cantar o santo nome, ouviremos Harikatha, veremos as deidades, nos curvaremos aos pés de lótus de Gurudev, aos pés de lótus do Senhor. Isto é o que devemos fazer. Diga a elas, e elas ficarão felizes em ouvir, sentirão muita paz. Sempre dê para as pessoas bons conselhos, sempre mostre a elas bom humor e bons conselhos, presentes no Srimad Bhagavatam e no Srimad Bhagavad Gita. E Srilacharya Maharaj então continua falando sobre o que temos que fazer com esse corpo. Por que estamos nesse corpo humano? Já que adquirimos esse corpo humano, temos que aproveitar ele. Para quê? Para servir Deus. Não somente ter o corpo humano para termos uma atividade como um animal. Srilacharya Maharaj fala em gato, em cachorro, enfim, que é o que todo mundo mais conhece, mas qualquer animal. Qual que é o intuito do animal? O que o animal quer? O que o animal pode fazer, na verdade? Ele vai comer, ele vai dormir e ele vai se divertir de várias formas. E os animais todos são assim, os insetos são assim, todos são assim. Mas o ser humano não, o ser humano, ele é o único que tem inteligência maior, ele tem um intelecto maior. E através desse intelecto, ele pode perceber que ele não é o corpo, ele é a alma. O ser humano é a única espécie animal que por si só ele pode servir Deus, ele não depende de ninguém, ele mesmo pode servir Deus. Claro, ele depende do guru, mas eu estou dizendo de outra espécie. Ele não depende como uma vaca, como uma flor, como qualquer coisa que é oferecida no altar, um alimento, ele não depende de ninguém levá-lo para Deus. Ele pode servir Deus através do guru sempre, mas ele pode fazer isso. E temos que falar isso para as pessoas. É a pregação, isso é importante que as pessoas saibam isso, que é uma dádiva, é uma graça de Deus estarmos no corpo humano. Imagina o número de almas que existe no mundo material, é praticamente infinito, não é infinito, mas é praticamente infinito, não temos como calcular. Por mais que a ciência evolua, nunca vai conseguir calcular o número de almas que tem no mundo material. Por quê? Porque cada átomo do mundo material tem alma. Imagina só, a quantidade no planeta Terra é um número praticamente infinito. Imagina em todo o universo material.
E quantos humanos tem na Terra hoje? 7 bilhões? Um pouco mais? O que são 7 bilhões perante os átomos que tem na Terra? É insignificante. Tem mais de 7 bilhões, de repente, em 1 milímetro, muito mais. Em 1 milímetro cúbico, ou 1 milímetro quadrado, tem muito mais, porque quantos átomos tem em 1 milímetro quadrado? Então, temos que ter essa concepção e passar isso para os outros na pregação. Que o corpo humano é muito raro. Na próxima vida não saberemos o que voltaremos. Provavelmente não será corpo humano para quem não serve Deus da forma correta. Provavelmente não será. A chance de uma alma voltar no corpo humano se ela não serve Deus da forma correta é 1%. Então, de cada 100 almas, uma voltará como corpo humano. E não sabemos quantas reencarnações demorará para voltarmos no corpo humano. Então temos que pregar isso, falar isso para as pessoas novas. E para os antigos também, porque às vezes esquecemos isso. Estamos no corpo humano, mas fazemos exatamente a mesma coisa que um animal faz. Ele dorme, ele come, ele se diverte. O ser humano tem muito mais formas de se divertir, claro. Maia ataca muito mais o ser humano, a ilusão, do que um animal. Porque o ser humano é o único que pode servir Deus. Então a Maia está sempre atacando o ser humano. Sempre nos testando. Para que continuemos a desfrutar no mundo material, como um animal. O animal não tem a possibilidade de assistir Netflix, de ficar no Instagram olhando foto dos outros, de olhar a vida dos outros no Facebook, enfim. Um número praticamente infinito de coisas temos hoje. E quem cria isso? Maia. Toda essa diversão, toda essa perda de tempo que temos no mundo material, quem cria? Maia, para nos desviar do caminho. Hoje é muito comum a pessoa de 24 horas, que ela durma 8, mais ou menos, por dia, as outras 16 horas que sobram, quantas horas ela perde com coisas fúteis? Não estou nem falando em termos espirituais, porque quando é coisa espiritual não é perder tempo, mas se formos falar em termos de leitura, quem lê um livro hoje? Silachara Maharaj falou isso numa aula dele anterior. As pessoas não querem mais ler. E ele está falando de escrituras, claro. A pessoa só quer ficar o dia inteiro no celular. Aí o celular faz o barulhinho que alguém mandou alguma mensagem. Quantos segundos a pessoa, naquela ansiedade, ela fica desesperada para ver o que a pessoa mandou. Essa ansiedade, tudo é maia isso, é ilusão, estamos iludidos. Todos nós vivíamos sem celular. O Brasil não tinha celular antes de Fernando Collor de Mello. Todo mundo fala mal dele, né? O presidente que sofria o impedimento, o impeachment. Mas ele que trouxe os importados. Não tinha celular antes dele. Eu não lembro direito que ano foi, 91, 92, creio eu. Mas não tinha, e todos viviam sem celular. Maia atacava muito menos do que agora. Não tinha Facebook, começou com o Orkut, o pessoal novo nem sabe o que é isso. Mas hoje temos muita diversão, muita coisa para tirar nosso foco de Deus. Então temos que ter essa consciência e ter um guru fidedigno, claro, mas isso não é o suficiente. Temos que seguir o que o guru fala e fazer o que Acharya Maharaj falou agora há pouco. Cantar o santo nome, ler as escrituras, morar num local sagrado, ou a sua casa é um local sagrado se você faz a prática devocional, então você já está morando num lugar sagrado. Adorar a deidade com fé, mas é uma adoração constante, diária.
não é esporádica. Então, esses daí são os processos que vão nos ajudar a ficar livres, não totalmente livres de Maya, porque isso é praticamente impossível, mas diminuir essa vontade que temos de sempre querer fazer algo novo ou de fazer sempre a mesma coisa, mas não para Deus, para o nosso próprio bem-estar. Então é isso que Silachara Maharaj está falando, para pregarmos dessa forma, explicarmos toda essa consciência para o ser humano, porque as pessoas estão iludidas, as pessoas não conhecem isso. Às vezes, em terça-feira, quando eu dou aula para aquele grupo que não conhece, agora já tem algumas pessoas que estão acompanhando, mas quando iniciou, ninguém praticamente sabia nada sobre a consciência de Krishna, a consciência de Deus, o Bhakti Yoga. E aí eles ficavam surpresos e aí me mandavam mensagens falando: nossa, eu nunca escutei isso, eu nunca tinha pensado nessa visão. Então temos que abrir os olhos das pessoas. Claro que não somos nós que fazemos. Quem está pregando não está fazendo nada por ele. Ele está somente servindo o Guru está pregando e utilizando aquela alma para fazer o serviço. Não somos nós não temos potência nenhuma. Quem acha que tem a potência, que a pessoa, ela faz tudo sozinha, que ela foi nomeada, que ela isso, que ela aquilo, ela está próxima de cair, como diz Silachara Maharaj. O orgulho, o ego, quando você está nesse processo, a queda está muito próxima. E Krishna tira o serviço de nós. Krishna nos tira o serviço. Então, temos que fazer e ter a consciência que somos uma ferramenta. Nós estamos sempre sendo usados para fazer o serviço devocional. E temos que ficar felizes com isso, claro. É muito bom ser usado por Deus através do Guru. O Guru nos orienta, nos dá serviço, mas para servir Deus. Então isso é muito bom, temos que ficar muito felizes, contentes com isso. Vamos continuar a leitura. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Pergunta: você poderia explicar o primeiro verso do 9º capítulo do Srimad Bhagavad Gita? O primeiro sloka é muito fácil. O próprio Senhor diz: o Senhor Supremo disse: agora eu revelo a vocês, que estão sem inveja, o tesouro mais oculto do conhecimento da pura devoção, com a realização direta de mim, sabendo que você será libertado da falta de sinceridade de tudo que se opõe à devoção. Shri Bhagavan, o próprio Senhor, disse: meu Kirtan é muito sagrado, é a coisa mais elevada. Para entendê-lo, é necessário ter devoção pura. Se você ouvir com devoção pura, obterá libertação deste mundo material. Aqui é um verso do Srimad Bhagavad Gita que o devoto perguntou e Silachara Maharaj está explicando que as instruções de Krishna, ele mesmo deu diretamente no Bhagavad Gita para o seu devoto e amigo Arjuna, vão nos limpar, vão nos tirar de toda essa ilusão que temos, vão nos libertar disso e irá nos levar para o mundo transcendental, o tesouro oculto. Mas Krishna está dando esse tesouro para nós. Só temos que compreender. Mas se estivermos com a alma muito iludida, com muita poeira, muita sujeira material, não conseguiremos entender. Mesmo o Guru explicando, nós não entenderemos. Então, com a limpeza da alma, tudo se revela. A Escritura se revela conforme a sua alma for sendo limpa. Por isso que quando lemos uma Escritura, algo agora e daqui a um tempo, se fizermos a prática correta,
gradativamente, na próxima leitura, vamos compreender muitas coisas que não se revelaram na primeira vez. Krishna se revela de acordo com a limpeza da alma. Por isso que isso é chamado Aminaya. A verdade descende através do Guru e através de Krishna, mas temos que estar com um reservatório próprio, o recipiente adequado, senão não compreenderemos. É como ter um recipiente furado. A verdade entra e ela escoa. Ela vai embora. Com um copo furado, você coloca um líquido e o líquido vai todo embora. Então, esse recipiente apropriado será adquirido com a prática devocional, com o serviço devocional. E o cantar o Santo Nome é um serviço devocional também. Não, como eu disse no início, não cantamos para nós, cantamos para Deus. Sempre. Se cantarmos o Mahamantra Hare Krishna pensando, pedindo algo para nós, é uma das ofensas ao Santo Nome. Ele não terá efeito. Então temos que cantar sem querer nada em troca cantando ele. Temos o humor correto, é cantar para servir Deus. Porque Deus gosta quando cantamos o nome dele. Deus gosta que glorificamos ele. Srila Govinda Maharaj falou isso. Deus gosta que glorificamos ele. Então vamos glorificá-los. É o que fazemos aqui todos os dias no programa. Cantamos para ele, para os seus associados, para o irmão dele, para o seu discípulo puro, seu devoto puro. E ele fica feliz com isso. Isso está nas Escrituras. Harikata, ele gosta que falemos dele. É a coisa que ele mais gosta de todos os processos devocionais, é que nós preguemos a consciência dele. Os passatempos dele, como ele vive, o que ele através dos associados, ele está nos orientando. É isso que ele gosta que façamos. Então temos que fazer isso. Vamos ver se tem alguma pergunta, senão vamos começar a leitura do livro. Vamos terminar a introdução, pelo menos terminar a introdução hoje. Se der tempo, começaremos o livro mesmo. Tem uma pergunta da Regina Faustino. É uma pessoa que está sempre assistindo às aulas. Isso é muito importante. Já falei isso para ela. E ela está sempre buscando por Deus. E a coisa mais importante, Srilacharya Maharaj fala, a coisa mais importante para o devoto é a vontade. Loulyan, entusiasmo, vontade por Deus, utsaha. E é muito importante isso. Se você quer, você conseguirá. Temos que tentar, como diz Srilacharya Maharaj. Então, e a Regina, ela está há pouco tempo conosco, seguindo, pouco tempo que eu digo em relação às outras culturas, às outras filosofias que ela seguia, mas ela é uma pessoa determinada, ela quer buscar Deus sinceramente. Ela compreendeu, ela tem uma boa fortuna que ela está compreendendo isso. Então é muito importante, ela sempre tem perguntas, isso é muito bom a pessoa fazer pergunta. Aí ela pergunta assim, como entender que devemos ser como crianças para praticar a vida espiritual? Regina, devemos entender como crianças, você colocou, né? As crianças não têm muita noção do que é a vida espiritual, a maioria pelo menos, e as crianças têm algumas qualidades e muitos defeitos também, que dificultam a vida devocional, né? Todo mundo, depende da idade, mas chega numa certa idade, a criança tem um teor de maldade, de judiar do outro, disso e daquilo, né? Então, a criança tem isso daí também.
é dito, a criança é uma alma pura, né, tal. Não é muito bem isso, né? A criança é uma alma pura se ela já tem alma pura somente com a evolução espiritual em Sharanagati, ou a pessoa vem do mundo transcendental já como guru. Mas uma criança, ela pode ter um mérito espiritual das vidas anteriores, né? Ela pode ter isso daí das vidas anteriores. Todos nós que temos algum mérito espiritual, isso vem das vidas anteriores. Mas não significa que a criança seja uma alma... Deixa eu ver como é que você colocou aqui. Devemos ser como crianças para praticar a vida espiritual. Então, as crianças devemos de ser, Regina, como temos que ter o exemplo do Guru. Devemos ser como os devotos que estão mais evoluídos, que estão se dedicando a Deus. Devemos de ser como eles, e eles dão um exemplo para nós. A palavra acharya é aquele que ensina pelo exemplo. Então, temos que pegar o exemplo dessas pessoas que estão servindo Deus. Porque uma criança, na verdade, se ela não vem de uma família devocional, ela não serve Deus. Ela está cumprindo o karma dela, ela está, né, com karma bom e karma ruim e produzindo mais karma, bom ou ruim. Então, temos que pegar o exemplo das pessoas que estão no processo devocional mais rendidas. Temos que nos associar sempre com quem está num nível espiritual melhor que o nosso. Pelo menos devemos tentar. Sempre nos associar com quem busca Deus. E a associação não é viver junto. Silachara Maharaj já deixou claro isso. A associação é você seguir as instruções, se for no caso de um guru ou de um devoto de Deus, mais sênior, né, mais antigo, que tem uma qualificação, ou associação, por exemplo, com a sua família. Se a sua família está cometendo atos que não são bons para a vida devocional, você não deve se associar. Você convive, mas você não vai entrar nos hábitos da pessoa. Isso que Silachara Maharaj ele comentou. Mas você pode dar associação para ela adquirir seus hábitos, mas você não vai pegar esses hábitos da pessoa. Podemos conviver com todos da família, claro, com do trabalho, em todo local, mas não adquirir hábitos nem conceitos deles que não são próprios para a devoção a Deus. Então, agora, como devemos entender? Eu vou mudar a sua pergunta. Como entender que devemos ser como devotos mais entregues a Deus? Eu vou tirar a criança e vou colocar. Como devemos entender? Nós devemos entender, Regina, da seguinte forma: ver a felicidade deles, ver que eles são mais equânimes do que nós. Se alguém fizer algo errado para eles, se o devoto ele já está no estágio mais elevado, ele não vai se importar como nós. Pelo menos ele não vai se importar tanto com isso, com as adversidades da vida, porque as adversidades da vida virão. Se alguém lhe prejudicar, se alguém lhe fizer algo que você, de repente, nesse estágio que estamos, nós não gostamos, isso nos magoa, depende da atitude da pessoa, é porque ainda não estamos equânimes, nós não estamos fora da dualidade. E o que vai nos tornar equânime? O processo de servir Deus. A pessoa que está no nível de consciência mais alto, se ela ficar doente ou ela estiver com saúde, para ela tanto faz. O importante é que ela está servindo Deus. A pessoa que está num estádio de evolução mais elevado espiritual, ela não está preocupada com o governante dela, se ele está fazendo isso certo, ou se ele está fazendo aquilo errado.
ela está preocupada em servir Deus. E ela é feliz servindo Deus. Ela não larga nada. Ela não aceita nenhum emprego maravilhoso de ganhar bilhões. Se ela está servindo Deus, nada, nenhuma coisa material vai tirá-la do serviço. Nenhuma regalia, nada que você der material vai tirar a pessoa do serviço. Então temos que ver essa felicidade que Deus causa na pessoa. Existem pessoas assim? Existem. Eu conheço pessoas assim. Não são muitas, mas eu conheço pessoas assim, da nossa missão, que são felizes em fazer o que fazem. Se você chegar com o que for para ela material, ela não aceitará para trocar pelo serviço a Deus. Se ela se dedica 8, 10 horas por Deus e você vier com qualquer coisa para ela que qualquer um gostaria de ter, qualquer coisa material, ela não trocará o serviço dela que ela faz para Deus por qualquer coisa material. Então, isso é uma felicidade que a pessoa tem. Ela tem uma graça, ela atingiu uma graça de Deus que ela não larga nada. Você pode oferecer qualquer coisa para ela, ela não vai querer. Ela quer servir Deus. Então, nós temos que, como atingir esse estágio? Vendo e recebendo instruções dessa pessoa. Primeiro, nos inspirar com a atitude dela. É como é dito, o acharya, é aquele que ensina pelo exemplo. Então você vê o exemplo daquela pessoa, você fala, eu quero ser como ela, mas não querer ser como ela, como o mundo material fala, eu quero ter o que ela tem, não, você quer ter a atitude dela, você quer ser equânime na diversidade, no problema. Porque uma pessoa equilibrada, uma pessoa que está nesse estágio, para ela tanto faz, como diz Srilacharya Maharaj, um devoto mesmo que está elevado, para ele tanto faz se ele está na prisão, na cadeia, se ele está num palácio, se ele está no mundo infernal, em Patala Louca, que é muito pior do que a Terra, se ele está em qualquer lugar, não importa para ele. Se ele está servindo Deus, ele está feliz, não importa o ambiente externo. Então, devemos ter essa consciência que existem pessoas assim e podemos atingir esse estágio. Podemos, assim, ontem mesmo eu falei isso. Eu li um livro de Rupa Goswami, uma parte, claro, do livro de Rupa Goswami, que ele fala que tem três posições para você buscar Deus. É a pessoa que quer sair da aflição do mundo material, que ela está com obstáculos, ela quer se livrar desse obstáculo. Buscando Deus, ela quer isso. Qualquer dificuldade que ela tem, ela busca Deus. O outro é aquele que busca Deus pelo dinheiro. O outro é o que busca Deus pela curiosidade. E o outro é o que busca Deus, o sábio. Ele busca Deus porque ele sabe que Deus é o único caminho. O caminho é servir Deus, esse é o sábio. Mas todos esses 4 tipos podem atingir Deus, podem ser um devoto, porque eles são kanista adhikari, eles são devotos iniciantes. Né? Ontem foi falado sobre isso, mas vale a pena repetir isso. Eles são iniciantes, eles são neófitos. Mas você pode atingir um estágio médio, Madhyama Adhikari, e Uttama Adhikari, que é o devoto puro. Nós podemos atingir isso se tivermos seguindo a orientação de um mestre espiritual fidedigno, puro, sem farsa. Podemos atingir esse estágio. Então, como que devemos... A sua pergunta, vamos voltar nela. Como entender que devemos ser como um devoto, para praticar a vida espiritual? Então, vendo o exemplo deles, vendo a felicidade deles perante qualquer dificuldade,
Não existe um motivo melhor. E eles estão nos dando a verdade, eles estão falando para nós. O único caminho do ser humano é servir Deus. O único caminho da alma, na verdade, é servir Deus. Nós servimos a todos, menos a Deus. Eu não estou generalizando, mas a maioria, pelo menos, serve a todos e a si mesmo, mas não serve a Deus da forma correta. Então, o exemplo... Shripad Tapasi Maharaj uma vez falou para mim, isso aí já fazem mais de 10 anos, porque vai fazer agora 10 anos que ele abandonou o corpo. E ele falou, a melhor forma de pregar é pelo exemplo. Porque às vezes não adianta você falar, e as pessoas sabem que você não faz aquilo. É ir no médico que manda um pneumologista que cuida do pulmão, ele chega para um fumante e fala, para de fumar, isso vai lhe fazer mal. E aí na próxima consulta você entra no consultório dele e está cheio de fumaça porque ele estava fumando. Como que alguém tem a moral de falar para o outro parar de fumar se ele fuma? Como que um professor de educação física, um personal trainer, enfim, alguém que vai dar orientação para você ter saúde física, para você ter um corpo mais saudável e um corpo mais bonito, se ele é barrigudo e é doente fisicamente por falta de atividade física. Então, o exemplo, a melhor pregação, Shripad Tapasi Maharaj falou, a melhor pregação é o exemplo. E as pessoas percebem se você fala da boca para fora ou se você faz aquilo que está falando. Eu não lembro se foi Srila Siddhartha Maharaj ou Srila Govinda Maharaj, ele falou, antes de pregar para os outros, temos que pregar para nós mesmos. Tem que ser algo real. E aí nós teremos vontade de seguir aquele guru, nós teremos vontade de escutar a aula daquela pessoa. E é diferente, eu já vi aulas de pessoas que são super humildes, devotos humildes, que não tem nenhum cargo, não tem nenhuma posição assim elevada, e quando abre a boca raramente para falar algo no templo, todo mundo fica encantado com a pessoa. Por quê? Porque ela vive o que ela está falando. Ela vive aquilo. Ela não está somente falando porque ela leu no livro. Ela vive aquilo. E isso é muito importante, né? E a maioria das pessoas percebem quando tem alguém assim. A pregação não é uma aula de faculdade. Isso já vários sannyasis me falaram. Não é uma aula de faculdade que você lê, você prepara a matéria, você estuda, você até faz os tópicos e chega lá, você dá aula. Não é aula de faculdade, aula de universidade. Tem algo a mais que a aula da faculdade não tem. Porque a aula de faculdade você não fala de Deus, você está falando coisas mundanas. E quando você está falando sobre Deus, você está sendo usado para falar. Então, é algo diferente. E, se possível, pregue o que você faz. Pregue sempre o que você faça. Se você não... mas eu não conheço escritura, eu não conheço quase nada. A pessoa pode dizer... Mas você sabe mais do que o outro, você pelo menos sabe Mahamantra Hare Krishna. Você fala para a pessoa, se você quiser esse mantra, eu posso passar no áudio para você, você já escuta isso. Então você fala, escuta, isso daí é bom. Eu comecei a escutar e fiquei assim, assim, assim. É uma ótima pregação. Srila Maharaj falou isso já várias vezes. Temos que pregar a nossa vivência, falar para os outros da nossa vivência. Como entramos, o que estamos fazendo hoje, é uma ótima pregação. Não precisa saber versos, decor, não precisa conhecer todas as escrituras, nada.
Podemos pregar para qualquer um do trabalho, da escola, qualquer lugar que você esteja e você pode pregar. Fale da sua vivência na vida devocional. Como você começou, o que você faz hoje. Isso é importante. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Vamos terminar pelo menos a introdução. E aí amanhã começaremos. Amanhã, antes de começar a introdução, amanhã é um festival muito importante de Shila Bhaktivinoda Thakura e Shila Gadadhar Pandit. Amanhã eu explico quem é cada um. É um festival muito importante, um dia muito auspicioso amanhã. Então amanhã na aula falaremos sobre essas duas grandes personalidades da nossa missão do Gaudiya Vaishnavismo. Iremos falar sobre eles. E aí na segunda-feira começaremos então a leitura do livro. Propriamente, o capítulo 1. Então vamos agora ler, terminar de ler a introdução. Estamos na parte 9 da introdução. Só tem duas partezinhas, são 4 minutos de leitura. Qual é a posição das almas caídas? No Sri Chaitanya Charitamrita, Srila Krishnadasa Kaviraja registra Sri Chaitanya Mahaprabhu instruindo Sanatana Goswami. A natureza constitucional da alma diva é de ser uma serva eterna de Krishna. A alma diva é uma manifestação da divindade que é una com Krishna e diferente dele. As almas diva são a potência marginal do Senhor. Embora na realidade sejam servas de Krishna, desde tempos imemoriais, elas têm se ocupado na concepção equivocada, como agentes exploradores. A fim de salvar seus servos perdidos, o Senhor vem de vez em quando para levá-los de volta para seu próprio lar. Em outras religiões, podemos encontrar muitos messias vindo para auxiliar-nos a reencontrar nosso caminho de volta da consciência mundana para a consciência de Deus. Entretanto, embora encontremos essa concepção em outros países e em outras tradições religiosas, na Índia a encontramos de modo muito profuso e sistemático. No Srimad Bhagavatam, Krishna diz: devido à influência do tempo, o som transcendental do conhecimento védico se perdeu na época da devastação. Novamente, na época da criação, primeiro inspirei Brahma, o Criador, de dentro de seu coração, e assim, através de Brahma, tantos discípulos foram iluminados. Estes, por sua vez, iluminaram seus discípulos, e dessa maneira, a linhagem da verdade revelada descende de mim. Então é dito para Sanatana Goswami, que recebeu as instruções de Mahaprabhu diretamente, que a alma ela é uma serva eterna de Deus. Nós somos uma centelha divina, nós somos uma parte da potência de Deus, a potência externa de Deus. Nós nunca fomos criados, nós estávamos naquele plano nirvana, como todos conhecem, mas o nome correto é Tatastha Shakti, é a potência marginal de Deus. Estávamos todos lá. E desde tempos imemoriais, como diz aqui, saímos de lá, onde não tínhamos consciência, viemos para o plano material, porque escolhemos isso. Escolhemos da forma errada e estamos desde aquela época sem servir Deus, somente no mundo da exploração. O mundo material é o mundo da exploração. Se nós estamos aqui ainda, é porque ainda continuamos explorando. Quando a alma parar de explorar qualquer ser vivo, qualquer outra alma, ela não ficará mais aqui. Mas ainda continuamos explorando. Por isso que permanecemos aqui.
Mas Krishna, de tempos em tempos, como foi dito, ele vem para a Terra. Ele mesmo, e quando ele não vem, ele manda o seu associado mais íntimo, o Guru, o devoto puro, o seu representante. E aí temos que segui-lo. E através desse processo de seguir o Guru da forma correta, iremos viver com ele. Ele está querendo que nós encontremos ele no mundo transcendental. E ele fica muito feliz. Foi dito, acho que ontem, anteontem, na leitura da introdução, descrito como Krishna fica feliz, como ele fica feliz quando ele vê o devoto que estava há tanto tempo sem contato com ele, vir e servi-lo no mundo transcendental. E ele acompanha tudo, passo por passo do devoto, as dificuldades. Krishna está vendo as dificuldades que temos para servir ele. Krishna vê tudo, porque ele está na forma de Paramatma, dentro da nossa alma. É a suprema alma dentro do nosso coração. Ele está observando a nossa alma. Ele vê tudo. Ele vê os obstáculos, ele vê nós superando os obstáculos, ele vê nós caindo nos obstáculos, nos testes, e tentando se levantar de novo. Esse é o grande segredo. Caiu, levante. A criança, quando ela aprende a andar, quantas vezes ela cai? Ela cai e levanta, ela cai e levanta, até conseguir andar. Daqui a pouco ela está correndo. Então, nós vamos tropeçar no primeiro obstáculo e vamos abandonar? Não. Temos que continuar, levantar e prosseguir. Vai ter outro obstáculo um pouco mais forte, vamos passá-lo. E vamos cair num próximo, e depois vamos passar de novo, e sempre virá um mais difícil. Sempre virá um mais difícil. Mas se fizermos a prática devocional da forma correta, sob a orientação de um guru fidedigno das Escrituras, conseguiremos ultrapassar esse obstáculo. Se não fizermos o caminho correto, sempre cairemos no obstáculo. Sempre iremos cair, mas o importante é não abandonar. Nunca abandonar a vida devocional, porque a qualidade intrínseca da alma é servir. Mas estamos servindo sempre a pessoa errada. A pessoa correta quem é? É a nossa família? A pessoa correta é o nosso chefe, é o nosso cachorro? Não, a pessoa correta é Deus, a suprema personalidade. Ele é a pessoa correta para servirmos. E gradativamente estamos compreendendo isso. Ainda não temos essa compreensão completa, claro, por quê? Porque nós não estamos servindo Ele totalmente, não estamos entregue totalmente a Deus, não estamos em Sharanagati, entrega total. Mas estamos no processo e não devemos desistir nunca. Por qualquer coisa que aconteça na sua vida, desilusão com qualquer um, até com seu mestre, não largue a consciência de Deus. Não largue Mahaprabhu, Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. Ele é o único caminho. Todos os outros caminhos levam para o lugar errado. Você vai se perder. O único caminho correto é em direção a Shriman Mahaprabhu, a Deus. Não importa o que aconteça, não temos que largá-lo nunca. Temos que servir a pessoa correta. Mas estamos tentando fazer isso, todos nós. Quem está aí, pelo menos assistindo agora, está tentando isso. Eu estou tentando, vocês estão tentando, servi-lo da forma correta. Ainda erramos, mas não importa. O Guru, ele aceita os nossos erros. Senão ele não daria o serviço para nós. Quem tem capacidade de pregar como um Guru fidedigno? Ninguém. Somente um Guru fidedigno. Mas ele está aceitando várias pessoas pregarem da forma errada, como eu estou fazendo. Não tem comparação entre a minha pregação e a do Guru, claro. Existe uma montanha maior que o Himalaia entre um e outro. Mas ele está usando. Ele aceita a pregação da forma que não é tão apropriada como a dele. Ele está nos usando, porque ele não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo, fisicamente. Ele está no coração,
Na forma de coração, na alma, ele está em todos os lugares. Mas fisicamente ele não consegue fazer isso, o Guru encarnado. Então ele usa algumas pessoas, ele usa ferramenta. Krishna quer apertar um parafuso, quer apertar uma porca, ele usa o alicate. Ele quer apertar um parafuso de fenda, ele usa a chave de fenda. E quem somos, quem que está sendo utilizado? Quem que está no lugar dessas ferramentas? Nós. Temos que compreender isso, nós estamos sendo utilizados. Mesmo fazendo coisas que não são tão próprias, mas ainda estamos. O Guru é muito misericordioso. O Guru é muito bondoso. É caridoso da forma correta. Ele faz a caridade da forma correta. Ele está nos dando algo eterno. Vamos terminar então, somente com mais 2 minutos de leitura. E no Bhagavad Gita, Krishna diz: primeiro, instruí o Deus do Sol, Surya, sobre esse conhecimento. De Surya, esse foi passado para Manu, e de Manu para Ikshvaku. E assim, desde os primórdios do tempo, e por meio dessa sucessão discipular, geração após geração, concedo meus ensinamentos aos demais, transmitindo a verdade de que eu sou a meta última. É desse modo que Krishna aparece repetidamente para reivindicar seus servos perdidos há muito tempo. E na forma de Sri Chaitanya Mahaprabhu, Krishna também está provando sua própria doçura. Seu desejo de distribuí-la aos devotos é causado por sua potência estática. Quando Krishna se combina com sua potência, como Sri Chaitanya Mahaprabhu, ele se torna o Acharya. Assim, Krishna diz: saibam que eu sou o Acharya. Seu Acharya Lila é sua autodistribuição, e é desse modo que ele está levando seus servos perdidos de volta ao lar. Sua forma de recrutar é distribuir conhecimento sobre si mesmo e devoção a si próprio, a fim de levar as pessoas ao lar. Em Vrindavana, Krishna saboreia rasa em seu próprio círculo, e em Navadvip, como Shri Gauranga e seu grupo. Ele saboreia a si próprio e distribui esse sabor aos demais. Sua distribuição e recrutamento são idênticos. Ao distribuir a si mesmo, ele está atraindo nossos corações para ele, levando-nos para o lar. A autodistribuição do Absoluto destina-se a atrair-nos de volta ao lar, de volta a Deus, e desta maneira o Senhor está eternamente ocupado em sua busca amorosa por seus servos perdidos. Assim termina a introdução do livro A Busca Amorosa ao Servo Perdido. Como foi dito agora no final, Krishna, ele está querendo nos resgatar do mundo material. E ele mesmo vem, ele deu todo o conhecimento, como foi falado, para o Deus do Sol, Surya, e aí foi para Manu, e assim foi descendo, sucessão discipular, guru-discípulo, 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 até hoje. Então ele está usando os seus devotos puros para nos instruir, para distribuir a consciência dele. E aí vem Mahaprabhu, porque Srila Siddhar Maharaj fala, quando Krishna quer realmente dar a misericórdia, ele vem na forma de Mahaprabhu e seus associados, o Panchatattva. E eu já falei várias vezes, mas vale a pena repetir. O que quer dizer se Krishna Chaitanya Mahaprabhu, que é o nome de Deus a última vez que veio na Terra, é o grande mestre da consciência do Senhor, da consciência de Krishna. É o grande mestre da consciência. Então, Srimad Mahaprabhu veio e através de Sanatana Goswami, Rupa Goswami, Jiva Goswami, são os Goswamis de Vrindavana, Raghunatha Das Goswami, Raghunatha Bhatta Goswami, Gopal Bhatta Goswami e os outros associados,
E na sucessão discipular, até chegar hoje, no Guru hoje, ele vem nos dar a misericórdia, o conhecimento, para quê? Para voltar para o lar. O nosso lar não é o mundo material. Estamos fora da nossa casa. A nossa casa não é o mundo material. O nosso corpo não é esse corpo que estamos hoje. Por isso que estamos sofrendo. O mundo transcendental, temos um corpo transcendental, não é feito de átomos. O corpo feito de átomos tem problema, tem doença, tem misérias. O mundo material é o mundo da exploração, e onde tem exploração, tem a reação disso, e é o sofrimento. O mundo transcendental não tem sofrimento, e não só não tem sofrimento, lá é a felicidade plena, eterna. Quando atingirmos aquele plano algum dia, nunca mais voltaremos para o mundo material. A alma que atinge aquele plano nunca mais voltará para o mundo material. Quando é dito de volta ao Supremo, né, uma expressão, mas nós nunca estivemos em Vaikunta, no mundo transcendental. Nós estávamos na potência marginal de Deus, que é o Brahma Jyoti, ou Tatasta Shakti, ou Nirvana. Mas nós nunca estivemos em Vaikunta, no mundo transcendental com Deus. E lá é o nosso lar. Essa é a meta última da vida, amar a Deus. Amar a Deus. E quando tivermos uma gota de amor puro por Deus, Ele nos levará para lá. Nós não aguentaremos o amor em separação, que é o amor mais forte. E abandonaremos esse corpo que estamos agora, se for nessa vida, claro, mas é possível atingir o mundo transcendental, é possível nessa vida. É difícil? É muito difícil, mas é possível. Só depende de quem? De nós. Nós que somos seres humanos, só depende de nós atingirmos o mundo transcendental. Se você quiser isso e fizer tudo para conseguir isso, ter amor puro por Deus, usar todos os seus sentidos, usar tudo para Deus, você chegará lá. Porque cada passo que nós damos na direção dele, ele dá 10 na nossa direção. Claro que temos que ter a misericórdia dele, mas a misericórdia dele virá através do serviço. Quanto mais fizermos serviço, mais Krishna, através do Guru, nos engajará em serviço. Vai chegar um dia que estamos fazendo serviço praticamente 24 horas por dia. Praticamente não, porque o sono também é serviço. Se você serve o dia inteiro Deus, o corpo tem que descansar. Então, o teu momento de sono, deitado na cama, também é serviço a Deus. Para você recuperar a sua energia, para você recuperar o corpo e amanhã continuar o serviço a Deus. Então, o sono também vai fazer parte do serviço. Hoje não, porque hoje, quantos minutos, quantas horas por dia nós fazemos serviço para Deus, serviço mesmo. Então, algum dia teremos isso, só depende de nós. Essa é a grande vantagem. Só depende de nós querermos. E gradativamente seguindo o Guru, a instrução dele, Krishna ficará feliz, o Guru ficará feliz, Krishna ficará feliz. E cada vez virá mais serviço. Quando você olhar, você está, desde a hora que você acordou até a hora de ir dormir, fazendo serviço o tempo todo. Nós temos exemplos disso. Srila Acharya Maharaj, Srila Ashara Maharaj, pelo menos que eu conheço. Pode ter outros que eu não sei, mas esses dois eu sei que são assim. Bhaktabandha Prabhu, um devoto mexicano que viveu muito tempo com Ashara Maharaj, ainda serve ele lá no México. Ele falou que Srila Ashara Maharaj, ele responde e-mails, perguntas que mandam para ele por e-mail. Eu não sei se ele usa o WhatsApp também, mas eu sei que e-mail ele usa. E ele vai responder as perguntas 10 horas, 11 horas da noite. Por quê? Porque durante o dia ele não teve tempo. Ele estava servindo Deus nas suas atividades o dia inteiro, ininterruptamente.
E aí ele parou para continuar a servir Deus, respondendo perguntas de devotos. Mas isso já é 10, 11 horas da noite. E eu não sei até que hora isso vai. E no outro dia de manhã cedinho ele está acordado para continuar o serviço. Então o sono dele, o sono de Srilacharya Maharaj, também é devoção. Mas eles estão num patamar muito, muito, muito superior ao nosso, claro. Mas podemos chegar lá. Só depende de nós.